até agora 115-0, hein? E Gabriel Marques conta tudo na tela da Band, veja. Com 0 pontos na Libertadores, era vencer ou vencer para o Atlético Mineiro. Cara a cara com o goleiro, Vargas chutou para fora. Minutos depois, sem goleiro, fez o mais difícil. Era uma pressão do Galo. O Alianza Lima não chegou sequer a finalizar uma jogada em todo o primeiro tempo. Já o Atlético teve todas as chances, possíveis e impossíveis. Até pênalti de Hulk, defendido pelo goleiro. Esta foi a terceira cobrança errada do Vingador nesta temporada. O goleirão acertou o canto, né? E uma foi na trave. Como eu te falei, errar todo mundo erra, vai errar quem bate. Segundo tempo seguia a mesma história. Ataque do Atlético e nada de gols. Até que surgiu o herói da partida. Igor Gomes desencantou. Encerrou uma seca de mais de 1 ano sem balançar as redes. Anotou não só 1, mas 2 nas batidas com a perna direita. Na comemoração, dedicou os gols à família, que estava no estádio. Tinha meu pai e minha mãe. Hoje, além de tudo isso, dessa noite maravilhosa, eu fico feliz eles estarem aqui comigo, vendo toda a energia da massa aí. O 2-0 ficou de bom tamanho para os peruanos. No placar das finalizações, 31-1 para o Galo. Everson sequer defendeu uma bola durante todo o jogo. Era de suma importância para que a gente pudesse se manter vivo na competição. Hoje é um jogo que eu trabalhei um pouco menos, só trabalhei com os pés ali, fazendo cobertura ou mantendo a posse de bola. O Atlético conquista os seus primeiros pontos na fase de grupos da Libertadores. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, somente no dia 23 de maio. Até lá, tem outros compromissos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. O nosso foco total agora é o Botafogo, já no Brasileiro, né? Como eu falei, um sintético, um campo onde a gente não está tão acostumado. Nós temos que superar essas dificuldades. Thiago Fernandes, eu tenho que abrir o programa com você, ué. Porque ontem, depois do jogo, falei agora no Jogo Aberto, inclusive, a plataforma SofaScore publicou uns números do Atlético interessantíssimos, muito interessantes mesmo. Que o Atlético, na base de dados da plataforma, entre os 928 times no mundo, primeiro em finalizações, primeiro em grandes chances de gol, entretanto, primeiro em grandes chances perdidas. Ou seja, você ainda critica o Kudê ou a sua avaliação começou a mudar a partir de ontem? Não, eu faço críticas que elas são, para mim, pontuais e necessárias. Nenhum time vai chegar próximo da perfeição, nem o do Guardiola. O Guardiola, todo mundo gosta, né? Ancelotti, que é multicampeão. Aliás, o Guardiola que tem a frase, repetida por muitos, de que o papel do treinador é criar até no último terço. Depois, para meter para dentro, não depende dele. HG, eu não gostei de uma coisa, deixei bem claro isso para os nossos amigos do WhatsApp. Eu acho que a formação é até interessante. Eu acho que as peças elas não são as melhores escolhidas. E ontem o Atlético teve um problema, especialmente no primeiro tempo, para mim, na construção de jogadas na saída de bola. A saída ficou o tempo inteiro com o Bruno Fux, pelo lado direito. E o Bruno Fux errou sistematicamente passes. Ele tentou muitos passes para levar a bola na grande área, lançamento, passe vertical, e ele errou sistematicamente. Eu não repetiria isso. O Atlético ontem conseguiu uma vitória, muito também em função do número de oportunidades criadas, da diferença entre os dois elencos, da diferença de qualidade de trabalho entre os dois times. O Alianza Lima venceu o Libertad, antes era um patinho feio. Venceu o Libertad, era o grande adversário. Aí o Atlético ganha, aí você começa a desqualificar o adversário. Eu nunca mudei isso. O Thiago sempre coloca o adversário como inferior para não valorizar a vitória do Atlético. Eu nunca mudei o discurso em relação a isso. Isso tá parecendo uma implicância, é algo pessoal seu. Eu nunca mudei o discurso em relação a isso. A instituição já pisou no seu pé e não pediu desculpa? Porque, por favor, Thiago, posso fazer uma pergunta? Teve alguém falando aqui? Eu não entendi. Ficou gritando aqui do meu lado. Vocês abriram a portaria para entrar? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Porque é o seguinte, tem gente que critica quando você faz uma análise usando o resultado também como parte da sua análise. E não tem como, o resultado também precisa entrar. O resultado é fundamental. Óbvio que sim.
Eu não quero morrer vendendo saúde nunca, né? Eu tenho um amigo que era nadador, cara. Atletão. Só comia alface, tomate, pá, bem alimentado e tal. Whey protein, pô, nadador, gostosão, bonito, pá. Mas aí, bicho, com 28, o bobo não aguentou. Caraca. Morreu vendendo saúde, 28. Né? E eu tenho um amigo lá em Divinópolis, não vou falar o nome porque eu não quero expor, né? Ele está com 75 anos, fuma desde os 13, bebe feito um gambá e tá lá firme, ó, batendo uma bolinha. Ale Oliveira. O Ale pode ser usado como exemplo também. Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, independentemente das brincadeiras, é uma coisa pessoal? Não, claro que não, HG. Acho que isso aí é uma coisa que o Elton, de forma maldosa, tentou colocar aqui pro público. E aí é maldade dele, simples. Ele não tem nenhum momento em que ele consiga comprovar ou provar isso, essa afirmação leviana que ele acabou de falar. Mas, sinceramente, é algo que me incomodou no primeiro tempo. Além disso, aliado a isso, eu acho que me incomoda também o excesso de gols perdidos do Atlético. O Atlético perde muito gol. E aí, não é só o Vargas que a torcida gosta de pegar no pé. O Hulk ontem perdeu gol pra caramba, inclusive um pênalti. É o terceiro. Põe na tela os números aí, Andrezão. Pode falar, não, Thiago. Só me incomoda isso, HG. Eu acho que o Atlético o que me incomoda, é importante, mas eu acho que o Atlético, contra um time mais forte, vai encontrar mais dificuldades. Aliás, foi assim na rodada anterior da Libertadores, né? Velho, perdeu para o Atlético Paranaense. Eu quero dar uma boa tarde pro Jeff, vocês não estão deixando. Eu acho até um pouco de covardia alguns apontamentos, porque a gente vem notando, e falamos isso aqui em alguns momentos, a evolução do time do Atlético. E essa evolução foi vista contra o Atlético Paranaense e ontem foi vista mais uma vez. E aí, quando questiona a escalação, eu quero que o torcedor também entenda que ontem o Atlético tinha 7 jogadores no banco de reserva. 7 jogadores. Isso tudo por causa das dificuldades que o Atlético teve para montar um time. O Atlético, no mês de maio, ele vai ter ainda mais 8 jogos. E trabalhando com um elenco que hoje está reduzido por causa de lesões, por causa de suspensões. Menos de 20 jogadores. Menos de 20 jogadores. Então, o torcedor também tem que entender isso e valorizar a escalação que foi feita por causa das situações que o Atlético tem e que deu resultado. O time do Atlético não deu uma oportunidade ao adversário. Então, isso tem que ser valorizado. Uma. Esse time... Fora. Para não falar nenhuma, né, Valor? Uma para fora. Uma para fora. O time do Atlético acuou o adversário o tempo todo. Esse mesmo adversário que colocou dificuldades para o Atlético Paranaense, esse mesmo adversário que foi no Paraguai e venceu o Libertad, que poderia ter feito até mais gols no Libertad. Então isso tudo tem que ser valorizado. E quando a gente não valoriza, aí é cobrir o sol com a peneira. É só querer apontar erros. Erros existem e eles estão sendo corrigidos diariamente, que quando a gente vê um time jogando da forma que jogou, existe treinamento, existe trabalho do treinador. Então isso, às vezes, é desleal da nossa parte, a gente só apontar erros. Ô, Elton, só uma situação. Por que você acha que o Atlético tem tantas lesões? Por causa do elenco, da forma que foi. Cara, eu não acho que a culpa seja do elenco, a forma que foi. Tem algo que está acontecendo lá dentro. Você fala que alguma questão envolvendo que mesmo com os rodízios... Cara, vou falar um negócio. Olha só, então peraí. Em 2014, quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil... Em 2014, quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, um ponto que a torcida reclamava, e todo mundo reclamava, era o fato do Carlinhos Neves ser o preparador físico naquela época, que o time tinha muita dificuldade, se lesionava muitos jogadores. Mesmo com os jogadores se lesionando, o Marion teve que entrar em uma semifinal de Copa do Brasil. E foi lá e venceu. O Levi não chegava no microfone e batia. O meu elenco é muito ruim. Me prometeram uma coisa e me cumpriram outra. Nunca fez isso. O Levi nunca fez isso. Estou falando de um cara que foi campeão pelo Atlético. Isso aconteceu em 2014. Mesma coisa. Eu não vou ficar batendo palma para treinador que ganha mais de 1 milhão mês. Porque você está conseguindo tirar leite de pedra para vencer o Aliança Lima. O Aliança Lima em casa na Copa Libertadores. Cara, é obrigação dele. É obrigação dele. Aliás, demorou muito para que a obrigação dele fosse feita no Atlético. Foi bom ontem. Beleza, foi bom. Mas demorou muito para que essa obrigação fosse feita. Antes disso, essa obrigação não vinha sendo feita. Tanto é que o Atlético era o lanterna do grupo da Libertadores. Eu não sei se você está sabendo. Agora, ganhou do Aliança Lima, no terceiro jogo da Libertadores, perdeu para o Libertad em casa, perdeu para o Atlético Paranaense, estava correndo risco, se não ganhasse ontem, e perdeu gol pra caramba ontem, foi fazer gol só no segundo tempo, de não se classificar para as oitavas de final da Libertadores.
Eu vou chegar aqui e vou fazer o quê? Bater palma pra esse treinador? A gente não vai eu vou falar bater palma pra esse treinador? Peraí, a gente não eu vai não vou falar... bater palma pra esse treinador. Enquanto ele não cumprir a obrigação dele, as obrigações dele, você tem a obrigação de estar aqui todo dia, de 1 às 2, pra participar do programa e comentar. A partir do momento que você não deixa de vir, cara, você não tá cumprindo sua obrigação. Era obrigação dele. Era obrigação dele nesse jogo de hoje. Peraí, qual que é o nosso papel? Comentar, correto? Eu tô comentando. O nosso comentário é em cima do que acontece. Aí o time tem uma evolução, você simplesmente esquece a evolução. Você quer só apontar que, esse time é fraco. Esse time, Aliança, mas Aliança, mas era lanterna, meu Deus, era lanterna. Ricardo, cara, levanta, é isso. Levanta o gesto, faz favor. É isso, é só você. A questão está sendo essa. Porque, Thiago, você eu fiz elogios contra o Atlético Paranaense. Então, não. Aí barrou. Peraí, e o jogo de ontem só serve pra você, o que te incomoda. Aí eu falo uma coisa, te incomoda, cara, você insiste naquilo e bate naquilo. Eu fiz elogios contra o Atlético Paranaense, que derruba todo o seu argumento de que você não está vendo evolução. Em momento algum eu disse isso. Não. Eu disse que ontem me incomodaram algumas coisas e acho que o fato de time ser fraco fez com que o Atlético tenha construído um resultado maior do que ele poderia. De verdade que te incomodou o fato do Fux avançar me incomoda, e empurrar ainda mais o adversário e abrir o Pavão de um lado e abrir o Rubens de outro. Você não entendeu que era isso? Não, peraí. Pra você vazar uma defesa, você abriu o Pavão, você abriu o Rubens de um lado. Mais uma vez você está sendo leviano e distorcendo o que eu te falo. O que eu te disse o tempo inteiro foi, eu me incomodo quando o Fux tem que criar as jogadas. Não é o fato do Fux empurrar para abrir a defesa e abrir. Eu escolheria outro nome para ali. Sabe quem eu escolheria? O Edenilson. Seria a minha escolha para aquela função. Porque eu acho que ele tem mais qualidade técnica, melhor qualidade de passe. Eu acho que ele tem melhor visão de jogo. Ele é muito mais jogador que o Fux para fazer o que o Fux fez. Você esperava que o Fux estava ali para defender contra o Aliança Lima. Eu vou usar o artifício que foi colocado pelo... Que o diretor falou que tem que voltar, senão a gente já estava lá fora. Claro. A gente já estava lá fora. A gente já estava lá fora. HG. Então, aqui, ó, Gé, boa tarde, Gé. Boa tarde, HG. Boa tarde, amigos, pessoal de casa. Se você fosse o... Como é que chama aquele juiz da MMA? Bruce Buffer? Se você fosse o Bruce Buffer, você daria agora o cinturão pra quem? Eu tô com o Elton, cara. Eu tô com o Elton, mas eu vou explicar o motivo, tá? O motivo principal é realmente a questão da evolução, né? Se você pega desde o jogo do Vasco pra cá, o Atlético nitidamente tem evoluído em questão de padrão tático. Ontem o Kudê coloca 3 zagueiros, uma formação nunca utilizada por ele, e o time joga da mesma forma que jogou nas últimas partidas, agredindo o adversário, tendo mais chances pelas laterais, o Rubens chegando, nem sempre conseguindo cruzar bem. O Bruno Fux, sim, foi um armador do time, mas foi uma arma. Ele não foi mal em campo, ele foi bem em campo. Então talvez tenha sido ali até um acerto do Kudê em escalar o Fux pela direita, tá? Então, assim, eu concordo que o Edenilson tem mais qualidade, nesse ponto eu vou com o Thiagão, mas eu acho que tem que se notar o que o Kudê fez, especialmente ontem. Ele reinventou o time do Atlético, ele estava repleto de desfalques. Ele tira o Otávio, ele tira o Johan, ele tira o Edenilson, que foram destaques nas últimas partidas. Ainda assim, ele consegue 17 finalizações no primeiro tempo e mais 14 finalizações no segundo tempo. Amassa o Alianza Lima. Ô, Valu, se você fosse o Mário Yamazaki do MMA, que é aquele que faz o coraçãozinho, se você fosse o Mário Yamazaki, você daria o cinturão pro Elton ou pro Thiago? Eu daria um empate. O quê? Eu daria um empate. Vai ter que ter revanche. Vai ter que ter revanche. É mesmo? É Rock e Apollo Creed. Eu daria um empate. Por quê? Bom, eu pensei que você fosse com o Elton. Não, mas é porque tem um momento que eu não vou com o Elton. Por exemplo, eu não acho... Boa tarde, primeiramente. Opa, né? boa tarde. Segundamente, permissão aos lutadores para entrar nesse ringue dos donos da bola. Eu acho que ontem não aconteceu evolução. Ficou no mesmo patamar, como gosta de falar o Bruno Henrique, da partida contra o Atlético Paranaense. Agora, o Thiago Fernandes fala a respeito de obrigação do Kudê. Eu não entendo. Sinceramente, eu acho que o Harlem Globetrotters existiu apenas no basquete. E o futebol que ele está imaginando, de repente, que o Atlético deva jogar, se assimila à seleção brasileira da década de 70, ou então do Barcelona, do próprio Pep Guardiola de 2009, 2008, enfim. O Atlético foi muito superior a um adversário que ele é muito superior, 31 finalizações, poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo por 4-0, que não é nenhum exagero. Outra
outra questão, o Atlético, quando ele chegar em junho, ele já vai ter mais de 30 jogos na bagagem. O Cudê talvez gostaria de repetir a equipe nos 3 jogos que fez contra o Atlético Paranaense, repetir a equipe ontem contra o Libertad e repetir a equipe contra o Botafogo, sim, mas a gente está falando de um time que tem média de 28 anos. O time do Diniz tem média de 31 anos e o Diniz não tem repetido o time do Fluminense, inclusive tomou uma pancada por não ter repetido ou ter usado mais titulares na partida contra o Fortaleza. Então o Atlético cumpriu com a sua obrigação, venceu o jogo, não sofreu horas nenhuma e se não fosse a incapacidade de finalizar dos atletas, a gente estava falando talvez de um placar histórico de 6 ou 7-0. HG, só 2 coisas que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu vou começar pelo final, eu vou contestar o meu amigo Valu, porque ele disse pra mim que eu queria o Atlético como a seleção da Holanda, quando eu falo sobre obrigação do Atlético vencer o Aliança Lima. No final ele disse que o Atlético cumpriu sua obrigação, o próprio Valor já me respondeu. E segundo, HG, eu gostaria de apresentar uma grande amiga minha pro Elton Novaes. Que tá murcho, chama Bola. Isso é a bola. Tá murcho. Isso é a bola, que o Atlético não estava jogando. Aliás, a bola que o Atlético estava jogando era bem assim, bem parecida com essa aqui, ó, bem murcha. Bola murcha. Então aqui, ó, se te apresentar, Bola, amiga, fica tranquilo, boas mãos. Elton Bola. E vocês façam um bom proveito e uma amizade sincera. Bola murcha. Pra talvez a gente discutir posteriormente.